Olá, seja bem-vindo a mais um podcast Negócios de Primeira. E antes de apresentar a nossa hoje convidada do dia, eu quero lembrar para você seguir o nosso portal, seguir o nosso canal. Se gostou do episódio, tenho certeza que você irá gostar. Curta ele, comente, compartilhe com seus amigos e principalmente ative o sininho para estar recebendo as próximas filmagens, os próximos bate-papos aqui sobre negócio, sobre empreendedorismo. Apresentando agora a nossa convidada de hoje, é Jordana Doenha, diretora regional do Senac Mato Grosso do Sul. Uma instituição que é referência profissional, né, voltada ao comércio de bens e serviços e turismo aqui do nosso estado, né, assim como os demais Senacs do Brasil. É formado em Ciências Econômicas pela UFMS, possui MBA em Marketing pela Fundação Getúlio Vargas, MBA em Transformação Digital e Futuro dos Negócios pela PUC Rio de Janeiro. Rio Grande do Sul, desculpa. Especialização em Docência para Educação Profissional pelo Senac São Paulo e mestre em Agronegócios pela UFMS. Está desde 2008 no Senac, quase 18 anos, né? Tava brincando aqui um pouquinho antes de começar, que ela já conhece o porteiro, já conhece os estagiários, a tia do café, o cachorro do vizinho, né? 17 anos. Um bocado de tempo, né? Quase 2 décadas. É verdade, né? Muito bom, Ricardo. Muito bom estar aqui com você, mas obrigado pelo convite. Agradeço aí poder falar um pouquinho aqui no Negócio de Primeira. Uma oportunidade de falar um pouquinho sobre o trabalho do Senac, o que a gente vem fazendo para atender o segmento empresarial. Muito bom, obrigado pelo convite. Imagina. Quero começar com essa pergunta. Você está 17 anos. Às vezes a gente fica tão pouco tempo hoje nesse mercado de trabalho que a gente está hoje, você ficar 17 anos na mesma empresa, é difícil de se olhar, de se ver. O que te motivou a entrar no Senac lá atrás, né, 17, 18 anos atrás, e o que te manteve ligada com essa missão até hoje? Muito bom. Essa é uma pergunta boa, porque eu me lembro quando eu entrei no Senac, as pessoas ficavam tempos longos assim na instituição, né? E eu pensava, gente, por que tanto tempo, né? Eu acho que 3 anos, 5 anos, aí tá bom, já aprendi o que eu podia aprender, já contribuí o que eu podia contribuir e já dá pra gente buscar umas novas oportunidades. Mas a verdade é que ao longo desse tempo, né, desses quase 18 anos, eu vivi vários Senacs, né? A instituição é uma instituição que trabalha com educação, que tem o foco na educação e que se transformou muito e vem se transformando, né, como todos os negócios ao longo dessas quase 2 décadas. Então, o que me motivou lá atrás foi uma transição de carreira. Eu, na época, dava aula, fiz um mestrado em agronegócios, na época onde eu atuava, trabalhava com docência na Universidade Federal, enfim, com projetos de pesquisa e buscava outras, né, uma outra forma de trabalho, um outro modelo de trabalho e acabei chegando no Senac em um processo seletivo na época para ser coordenadora pedagógica de um projeto que tínhamos com a Associação Comercial, era uma parceria Sim. aqui em Campo Grande e cheguei em 2008, né, e fui tendo ali algumas oportunidades e o que me motiva no Senac, assim, todos os dias, me dá vontade de acordar e falar, hoje vou trabalhar, isso é bom, é o papel que a gente tem, né? O trabalho que a gente faz de transformação de vida e de negócios é uma missão muito nobre, né? O que me dá alegria de poder contribuir, de poder participar. Então, isso que me motivou lá atrás, segue me motivando até os dias atuais para poder fazer o melhor pelas pessoas e pelas empresas que procuram o Senac para se capacitar, se qualificar. Com certeza. E que empresário, empreendedor ainda não fez um curso no Senac, né? Sempre tem uma história. Eu brinco sempre que todos os eventos que a gente vai, quando a gente começa a conversar um pouco, sempre tem alguém que já fez, mesmo que seja lá uma datilografia, né, lá no começo, enfim, e depois outros cursos de hoje, né, os cursos de tecnologia, inteligência artificial, BI, né, outras coisas que foram surgindo, gestão, marketing. Foi evoluindo conforme o mercado foi evoluindo. Eu falo que a gente tem sempre 2 desafios enormes, porque a gente tem que evoluir do ponto de vista do nosso modelo de negócio e ajudar as empresas também a evoluírem o seu modelo de negócio, né? Então, nosso desafio de inovação, ele é duplo, a gente tem que estar muito atento ao que está acontecendo para mudar para dentro e também ajudar quem está fora, né, a fazer essa transformação. Legal. Nós temos o Senac, nós temos o Sebrae, nós temos o SESI, temos o SESC. Como que você diferenciaria o Senac de cada um desse sistema S para quem está em casa e não entende muito bem? Essa é uma boa pergunta. A gente brinca, até hoje minha mãe não sabe direito onde eu trabalho. A gente ainda faz essa brincadeira, né, às vezes. Mas a gente convencionou, né, chamar no Brasil as instituições que foram criadas lá na década de 40, 50, 60, para contribuir com o segmento empresarial. Todas elas foram criadas com essa finalidade, cada uma no seu setor. A gente se convencionou a chamar isso de Sistema S, né? Então todo mundo chama, o Sistema S, a gente deve ser o Sistema S. O Sistema S, enquanto CNPJ, não existe, né, como uma entidade só. Na verdade, ele reúne as instituições que têm esse papel. Então, o Senac é o S da qualificação profissional
do segmento do comércio de bens, serviços e turismo. Assim como o SESC, que é a nossa casa irmã, é responsável pela qualidade de vida do trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo. Lá, vinculado com a gente tem a Federação do Comércio. Então, nosso foco, toda a nossa atuação está direcionada para comércio, serviços e turismo. A gente tem a indústria. Então, a Federação das Indústrias tem o SENAI e o SESI, que são os braços da indústria, né? Então, o SENAI tem o mesmo objetivo do SENAC, só que com foco no segmento industrial, qualificação profissional para a indústria. O SESI, o mesmo objetivo que o SESC, qualidade de vida, mais para o colaborador, para a família do industrial. Sim. Aí a gente tem a FamaSul, que está com o segmento do agronegócio, e lá a gente tem o Senar, né, que faz o trabalho também de qualificação para o agronegócio, está com foco ali no agro. E ainda temos o SEST e Senat, que trabalham com o segmento de transporte, o SESCOP, que trabalha com o segmento de cooperativas, e o SEBRAE, que tem um foco um pouco diferente, porque ele atua em todos os segmentos, né, comércio, serviço, indústria, agro, só que com direcionamento para o micro e pequeno negócio, né? Então, no caso do Senac, por exemplo, a gente atua com todos os níveis, tamanhos de empresa, né? Os nossos grandes contribuintes são as empresas de médio e grande porte, mas também temos um trabalho para os pequenos. O SEBRAE já tem todo um direcionamento para o trabalho dos pequenos. Muito bom. Isso explica um pouquinho a diferença, né, dos S's todos aí, que estão cada um com o seu papel. Dá pra gente fazer um corte nesse pedaço e já usar pra aula. Pra aula. Ficou perfeito. A gente sempre gosta de explicar, ficou porque muitas vezes acaba, né, ficando um pouco confuso para quem tá fora. Não, ficou ótimo, ficou perfeito. Essa porque compreensão. Às vezes as pessoas têm dificuldade de entender, de saber o que faz cada um sistema S, e você explicou de uma maneira... É professora, né, gente? A gente até brinca, que às vezes a gente tá fazendo evento, aí chama o Senac de Senai, o Senai de Sebrae, a gente, né, às vezes tem uma confusão, a gente até brinca entre a gente, porque no final tá falando do sistema S, do trabalho que a gente faz. Sim. Mas cada um tem ali o seu recorte, né, o seu foco de atuação. Tá. Dado agora os devidos pingos nos is, né, explicando aí o que é o sistema S, cada um deles, vamos falar mais sobre o Senac e você, né, a sua carreira em cima dela. Uhum. Você entrou na diretoria esse ano, em 2025, né, como diretora regional do Senac. Isso, como é que foi essa trajetória, né, desde o início que você entrou lá em 2008 até assumir a diretoria regional do Senac MS e, ao mesmo tempo, quais os principais desafios que você enfrentou ao longo dessa jornada de 17 anos até ser a chefona hoje lá, vou chamar assim. Muito bom. Então, na verdade, quando eu entrei em 2008, eu entrei num cargo técnico, né? Assumi um papel, na época a função era de coordenadora pedagógica, então eu cuidava ali dos cursos que tinha nessa parceria que a gente tinha naquele momento. E mais ou menos com uns 9 meses de Senac, eu recebi um convite para assumir uma gerência na administração regional, né? Uma gerência de produtos que a gente na época estava reestruturando. Então, fiquei nessa gerência por mais ou menos uns 2 anos, até 2010, 2011. E aí, nesse período, eu recebi um convite para assumir a diretoria de educação. Então, fiquei bastante tempo dessa minha jornada, de 2010 até 2024, né? Na verdade, janeiro de 2025, eu fiquei à frente da diretoria de educação profissional, que era a área que cuida do negócio. E esse convite, quando eles fazem para você, quem que faz exatamente? No caso da diretoria de educação profissional, na época era o diretor regional, que era o Vitor, né? Meu colega que hoje está no SESC, um grande parceiro, enfim, amigo aí dessa jornada, e foi com a anuência do nosso presidente Edson, mas o convite foi feito pelo diretor, na época, que era o Vitor, né? Então, ele que me convidou para essa função. E então, nesse período todo, de 2010 até 2024, nessa diretoria, eu acompanhei as atividades relacionadas com o negócio. Então, toda a parte de criação de produtos educacionais, toda a parte de operação pedagógica, formação docente, planejamento de aula, metodologias ativas, tecnologia, todo o trabalho de planejamento, então, né, plano estratégico, modelos de excelência em gestão, certificações ISO e toda a parte de marketing, né? Então, a diretoria de educação, ela tinha 4 gerências e eu, então, acompanhava, cada gerência tinha um gerente, tinha uma equipe lá muito competente, dedicada, e eu, então, estava na direção dessas atividades ali no negócio, né, vinculadas ao negócio. E aí, agora, mais recentemente, a gente tivemos algumas mudanças do sistema comércio, aí já conduzidas pelo nosso presidente, pelo presidente Edson da Federação do Comércio, que também é o presidente do Conselho Regional do SESC e do Senac. E aí recebi então um convite para assumir a direção regional, né, que seria um cargo assim de CEO, se a gente for fazer uma associação com o mercado, né, como é que a gente coloca. Então, numa função agora um pouco diferente, né, uma representação mais institucional, vamos dizer assim, né, e aí junto comigo eu também continuo tendo, né, uma outra pessoa assumiu o meu lugar na diretoria de educação, a gente tem a nossa diretoria de gestão corporativa, a diretoria de inovação e planejamento e as nossas unidades, né, cada unidade tem lá o seu gerente que acompanha todo o processo. Então, estou aí num desafio novo, né, com aprendizado
lados dobros. Falo que agora eu tenho que cuidar de obra, tenho que cuidar de compra, tudo. de auditorias, né? Então, antes eu acompanhava um pouco mais de longe nessas atividades e agora estou me ambientando, aprendendo também. Né? O bom é que o Senac tem os cursos para cada um deles para você fazer cada um, aprender, né? Eu falo que a gente é uma escola para quem está dentro e para quem está fora. Sempre uma grande oportunidade de aprender. Mas brincadeira à parte, tem muitos cursos mesmo, né? Temos um portfólio com mais de 300 títulos, né, disponíveis aí de maneira presencial e à distância, cursos de todos os... As pessoas me perguntam, você pode mandar a lista de cursos do Senac? Eu falo, gente, não dá para mandar a lista de cursos, porque nós temos uma oferta muito ampla, né? Desde os cursos mais curtos ali, os programas mais 20 horas, 30 horas, até a faculdade, né? Esse ano a gente se credenciou como uma faculdade, então a gente tem cursos técnicos, cursos superiores, cursos de qualificação, programa de aprendizagem, né? Então tem muita variedade para... Eu falo que a gente vai de mamanda caducando. Temos lá desde os mais jovenzinhos até quem está buscando recolocação, transição de carreira, né? Que hoje também tem uma tendência muito forte para quem está ali 50, 60 a mais, porque ainda está jovem, né? Para poder continuar trabalhando. Sim, então, a gente tem ali uma oferta bem ampla para todos esses perfis. E eu brinco que essa geração ainda vai ficar muito tempo, né? Porque o pessoal que com certeza, né? tem vontade, tem energia, né? E cada vez mais indo para essa linha de cuidar da própria saúde, vivendo mais. Vivendo mais, né? Encontrando um equilíbrio entre uma coisa e a outra, que acho que é uma busca importante, né, na atualidade, mas sem dúvida a gente tem recebido bastante gente ali, 40, 50 anos, que estavam numa carreira e que hoje vêm oportunidades em outras carreiras, né? E precisam se requalificar para isso, então é bem comum na área de tecnologia, por exemplo, vira e mexe, a gente vê ali, tem a galerinha mais jovem e sempre tem ali uma pessoa um pouco mais sênior na turma com essa busca, né, de transição de carreira. Com certeza. Nosso primeiro entrevistado aqui, por exemplo, foi o Lindolfo, do Multicoisa, você deve conhecer. Sim. E... acho que ele está com 70 e pouco, 75. E é uma pessoa de muita energia. Muita energia, pedala bicicleta, tal. Para acompanhar ele tem que ter ritmo. Eu lembro que já conheço o Lindolfo, acho que há, quase 20 anos. E eu lembro quando ele começou aqui, Ricardo, posso fazer o convite? Aí eu ainda brinquei que pensei, Lindolfo não vai me chamar para fazer trilha de bicicleta, que eu jogo basquete para time de veterano, a gente faz algumas atividades, só não vou aguentar mais uma. Não vou dar conta. Não vou dar conta, né? Aí eu falei, que energia esse homem? Ele falou assim, não, era uma outra dinâmica que ele queria fazer, mas eu lembrei. Ele é um cara que pedala na idade dele, gosta, sempre ativo. É um empresário admirável do nosso estado, né? Tem uma trajetória bonita e realmente uma pessoa de muita energia. Isso aí. A idade não tem a ver com a idade mental. A idade física e a idade mental são coisas diferentes. Não, o nosso presidente Edson da federação tem o mesmo perfil, uma pessoa também que já tem ali seus 70 anos. E eu falo que para acompanhá-lo a gente tem que ter energia, porque ele não tem preguiça, entendeu? Vai para onde tem que ir, está sempre disposto a começar e fazer o seu melhor. Perfeito. Quando você olha para o seu passado, para a sua trajetória, a sua carreira, a trajetória da sua carreira, o que você considera que foi um divisor de águas para chegar onde você chegou hoje? Uma pergunta boa, né? Assim, eu fiz uma mudança diária, né? Realmente, eu comecei a minha trajetória na economia e por um tempo achei que ia trabalhar em banco, né? Porque quem fazia faculdade de economia... Agora você está canetada lá nos recursos, né? E, ó, chegou a sua vez de usar a economia. Você vai um pouco ali na gestão, né? Mas eu acho que depois da minha entrada no Senac, talvez ali em 2010, na oportunidade da diretoria, enfim, eu acho que ali eu tive assim, uma oportunidade de expandir bastante a minha compreensão sobre gestão, né? Então eu tinha uma formação um pouco mais técnica e ali eu tive a oportunidade de conhecer um pouco mais, por exemplo, sobre marketing, que era uma coisa que eu não tinha muito conhecimento, fui procurar, fui fazer um MBA, buscar outros conhecimentos para agregar a minha formação, né? Então, acho que isso me ajudou, assim, a fazer um marco de divisão, e eu falo que hoje eu me considero muito mais uma educadora do que uma economista, né? Se fôssemos fazer ali uma associação com esse tempo. E ao longo desse tempo também, né, Ricardo, eu acho que uma coisa que todos nós, especialmente quem tem aí a oportunidade de atuar em cargos de liderança, cargos de gestão, talvez o maior desafio que a gente tenha hoje é a gestão das pessoas, né? Porque os conhecimentos técnicos a gente dá conta de adquirir, busca, né? Faz curso, ouve podcast, pesquisa ali, lê um livro e você vai desenvolvendo ali habilidades mais técnicas, vai aprendendo. Tecnologia, todo mundo tendo que aprender alguma coisa, né? Recomeçar um processo. Mas o grande desafio numa empresa de serviço, né? O Senac é uma empresa de serviço, então o que a gente faz é gente que entrega para outras pessoas, né? A gente, todo o tempo, está tendo que aprender, reaprender, começar novas habilidades relacionadas com a gestão de pessoas. Então, os perfis... Você fala principalmente comportamental. Comportamental, skills softs, comportamento. Exatamente. Tá. A gente tem agora toda a questão geracional, né? Eu vejo já chegar no Senac, assim, as novas gerações, geração Z, né? Eu tenho os times já que são bem jovens, assim, então eles trazem uma outra perspectiva sobre o trabalho, sobre a relação com a empresa. Então, a capacidade da gente poder lidar com essa variedade de perfis, né? E as necessidades que cada público desse
tem, eu acho que esse é um grande desafio, acho que de todo mundo, mas especialmente de quem está ali, né, ocupando funções de liderança, porque a gente tem uma responsabilidade, né? Mesmo que a gente está nesse papel, a gente precisa ajudar a dar um pouco do guiamento. E é isso, tem que entender, né, como é que a dinâmica está acontecendo. E principalmente porque hoje as demissões ainda, na maioria das empresas, acredito que lá também, é por conta comportamental. A grande maioria, pesado, né? Exato. O nosso turnover é muito baixo, graças a Deus a gente tem uma equipe que gosta de estar no Senac, permanece, enfim. Mas quase sempre quando acontece, ou porque eventualmente não atendeu a expectativa da pessoa, isso também acontece, né? Menos, mas acontece. Mas a maior parte das demissões a gente acaba fazendo justamente por questões relacionadas com comportamento, né? Relacionamento, iniciativa, são comportamentos hoje muito necessários, né? Essa capacidade de ser proativo, de empreender internamente, que a gente fala muito sobre empreender, abrir um negócio, mas todo negócio hoje precisa ter uma equipe que empreenda dentro. Empreendedorismo, né? Os talentos internos. Exatamente. Então, tudo isso é muito necessário e a gente está sempre buscando. O Senac é uma empresa que tem a certificação de GPTW, né? A gente busca essa evolução continuada para a gestão das pessoas, porque a gente acredita que o nosso trabalho só consegue ser feito, a gente só consegue entregar a nossa missão se a gente tiver o time junto conosco, se estivermos todos juntos, né, imbuídos do propósito institucional. Então, esse para mim é sempre uma grande oportunidade e uma busca constante, né, por aprendizado. Com certeza. E o que a Jordana de 2008 jamais imaginaria da Jordana de hoje, 2025? Nossa, pergunta difícil também essa, né? Mas aqui eu só mando pergunta difícil. Só manda pergunta difícil. Você sabe qual que é a vantagem? E não combina antes com a gente, né? Pra gente já vir pra mim com a resposta. Mas em minha defesa, eu mandei o podcast do Lindolfo. Mandei, já dava pra ter uma ideia, né? Já dava pra ter. Eu ouvi, mas não prestei atenção. E o Lindolfo brincou no final. Poxa, você fez umas perguntas bem capciosas, né? Eu falei assim, mas essa é a intenção, né? Essa é a intenção, porque né? Porque a proposta nossa é exatamente isso, né? Fazer um podcast de bastidores. Não de cortina, não de palco, mas do que acontece para trás, né? Com certeza. Exatamente. Mas assim, eu sou muito grata às oportunidades que eu tive na minha carreira profissional, né? Eu cruzei com pessoas que foram muito importantes da minha trajetória, que me ensinaram, que me inspiraram, que me ajudaram e que me ajudam até hoje, que me inspiram até hoje. Então, tive muitas pessoas ali que foram anjos, assim, que foram caminhando comigo, né? Nessa trajetória toda. E eu fico muito feliz quando eu, por exemplo, uma coisa que é muito comum, né? Ainda temos isso. Eu falo que no Senac isso, graças a Deus, não acontece. No sistema comércio não é uma realidade, mas ainda temos, por exemplo, um ambiente que ele é muito masculino, né? As questões relacionadas com gênero na liderança ainda a gente não tem um equilíbrio, né? Então, até brinco com alguns pares que eu tenho aqui na cidade, Sandra lá do Sebrae, a Camila da Universidade Federal. Às vezes, quando a gente vai para os lugares, tem um monte de menino lá na liderança, na gestão, e tem 2 ou 3, né? A gente está lá junto. Então, esse lugar eu acho que é um lugar que me deixa assim feliz. Não da vaidade de eu ser essa pessoa que está lá, mas de poder ser uma mulher que ocupa esse lugar e que ajuda a construir um novo, né? Um ambiente novo, um ambiente mais diverso, um ambiente com mais possibilidades. Ontem mesmo, quando o Homero me ligou, ele falou: a gente fez 2 convites iniciais, eram meninos, agora a gente quer trazer uma mulher. Falei, puxa, isso eu acho que é muito legal, né? Então... E pior que eu falo, eu quero trazer mais mulheres. E a dificuldade, até para as empreendedoras que estão nos vendo, vocês precisam vir, porque tem tanta mulher. E as que eu conversava, elas não queriam, tinham vergonha. Eu falei assim, não, você é uma pessoa fantástica, eu tenho que trazer aqui. Com uma trajetória bonita, né? Exatamente. Então, esse lugar, ele me deixa assim, muito feliz. Eu tive muitas outras conquistas que eu agradeço e sou muito, né, grata por ter vivido essas oportunidades, mas essa possibilidade de representar, né, as mulheres na liderança, estar junto com outras pessoas, né, importantes, autoridades, referências aí de coisas importantes, é uma coisa que me deixa muito feliz, né, e pela oportunidade da gente ajudar a construir um novo ambiente aí para a nossa sociedade. Você sente hoje, indo nessa pegada de mulher na liderança, que você colocou, de estar empoderada ali, ainda que há algum preconceito nos tempos de hoje em relação, por exemplo, a você, o que você passa ou não? Eu te pergunto isso porque a minha mãe também, né? Ela veio com cargo de liderança, ela foi diretora de colégio. Então eu vi aquilo, para mim, era coisa às vezes natural, só que você conhece outras histórias que não. Você vê hoje... tem alguma coisa as pessoas hoje, nos dias de hoje, respeitam e entendem bem mais que... vou chamar assim, é a chefe e tem que respeitar e ponto final. Eu acho que a gente já tem muitas conquistas, né? Nesse ambiente, muitas que vieram antes já fizeram aí, trilharam um caminho e a gente segue construindo, né, essa trajetória. No Senac, não é porque eu estou aqui falando pela instituição, enfim... Eu nunca vivi nenhuma situação assim, até porque a gente tem 60% do quadro é feminino, né? A gente tem muitas mulheres, não só aqui no Mato Grosso do Sul, mas no Brasil todo, então é
bem misto, né? Os diretores tem bastante mulher, bastante homem, que eu acho também que é legal esse equilíbrio, não quero pender a balança para o outro lado, né? Esse objetivo, né? Então, na instituição, eu realmente não vejo essa questão, a gente é uma instituição bem diversa, com perfis variados e nunca senti nada, né, relacionado com o preconceito. Mas no mercado ainda temos, né? Alguns ambientes ainda são bem masculinos, né? Então você ainda fica ali numa situação, né? Tendo que fazer uma piadinha, tem uma questão ali que ainda cria algum constrangimento, cada vez menos, né? Acho que a gente tem, o espaço vai mudando, as pessoas vão entendendo, a mentalidade vai mudando e a gente tem, né, muitas possibilidades. Mas de vez em quando a gente ainda tem uma situação, ainda tem que se combater, né? Ainda é um assunto que tem que ir para a pauta, porque infelizmente ele não está completamente vencido, né? Acho que ele já andou bastante, mas ainda tem ali um caminho para a gente poder continuar perseguindo. Bastante, exatamente. Educar para o trabalho é um dos slogans que o Senac usa, né? Exato. O que significa isso na sua visão? O nosso objetivo é como é que a gente faz para qualificar, educar, para usar essa palavra um pouco mais ampla, né, do que só qualificar as pessoas para a vida produtiva, né, para suas escolhas profissionais. Então, seja essa vida produtiva, aquele jovem que está começando lá na aprendizagem, que está o primeiro emprego, ele vai ter o primeiro contato com o mundo do trabalho. Então, como é que a gente faz para que ele chegue lá e mais do que saber fazer determinada coisa, uma atividade, enfim, ele saiba se comportar nesse ambiente, né? Saiba se relacionar, saiba entender. Então, é uma educação que vai além de um conhecimento puro, né? É de você estar dentro de um ambiente. E aí, passando pelas etapas da vida, né? Para quem está buscando uma carreira, que quer poder entrar no mercado de trabalho, porque quer ganhar melhor, quer ter um ganho de remuneração, né? Outras oportunidades. Para quem já está estabilizado, mas precisa aprender coisa nova, né? Todos nós estamos precisando aprender coisas novas o tempo todo. Então, o nosso trabalho, né? O trabalho do Senac é justamente preparar as pessoas de todos os perfis, de todas as idades, para que elas estejam aptas ao ambiente de trabalho, né? Como é que elas vão desenvolver as suas atividades da melhor maneira possível, considerando o contexto, considerando as tendências, as inovações, tudo que é necessário para que elas se mantenham produtivas e competitivas, né? Em um mundo que é cada vez mais desafiador, né? Mais cheio de necessidades novas, de novos momentos. Então, é um pouco esse o nosso objetivo, né? Como é que a gente ajuda nessa educação para o trabalho. Aquele curso, aquele treinamento, aquele aprendizado, aquela educação voltada para a necessidade realmente de mercado. Exatamente. Nosso foco sempre é esse, né? Nossa principal parte interessada, nosso principal stakeholder, vamos dizer assim, é o empresário, né? O empresário contribuinte. O Senac, assim como os outros S's, a gente tem como base, né, inclusive estabelecida na legislação, uma arrecadação compulsória que vem dos empresários do segmento de comércio. Tanto as empresas que recolhem, né, que tem ali folha de pagamento com seus funcionários, a partir de determinado porte, uma parte desse valor é direcionada para o trabalho que o Senac e que o SESC fazem, por exemplo, no caso do comércio e serviço, a indústria lá com o Senac e o SESI, enfim. Então, a gente tem um compromisso, né? O nosso objetivo é como é que a gente ajuda essas empresas e o setor como um todo a se manterem competitivos, se manterem encontrando pessoas adequadas para aquilo que é necessário, né? Então, como é que a gente faz para que isso aconteça? Então, o nosso papel está sempre com esse foco, né? Da gente trabalhar a formação também de quem quer empreender, né? Para quem quer começar, para quem já quer ter um negócio. Então, isso também vale para essas pessoas, mas sempre com esse viés, né, de atender a demanda empresarial. E como que esses empresários, eles têm aproveitado hoje? Porque eu vejo o Senac oferece mais de 300 cursos, você comentou, o Sebrae também. Sim, então, hoje tem tanta informação, não só no sistema, seja online, mas você vai no YouTube hoje, você encontra palestras de Harvard, de outras universidades fora, de TEDx e por aí vai. Os empresários têm aproveitado, têm buscado, eles têm entendido que, olha, o Senac ali é um parceiro meu para ajudar eu qualificar a minha equipe de trabalho, né? Algumas vezes tem um custo que você tem que fazer para completar aquele valor, que muitas vezes é irrisório. Outras vezes vocês fazem muitos eventos gratuitos, né? Que eu já participei de vários. Sim. E eles têm informado, têm participado, só vai o empresário, eles têm enviado a equipe de trabalho dele, como é que tem sido? A gente acha que tem avançado, né, nesse cenário. Assim, hoje é muito desafiador, e é muito desafiador para o empresário, né? Porque a gente sabe que ser empresário no Brasil não é para amador, né? A tarefa ela é árdua. E uma parte muito significativa dos nossos negócios são empresas de pequeno porte. Então, muitas vezes o empresário é também o vendedor, é também o comprador, é também o financeiro, né? Ele faz um pouco de tudo. Então, acaba que o tempo dele não é ali com a completa disponibilidade. Isso tudo, às vezes, tira ele da busca pela formação, pelo desenvolvimento, porque, às vezes, não consegue realmente ter tempo, né? Priorizar. Mas, à medida que o tempo vai passando, eu acho que as necessidades também vão ficando mais significativas, né? Mais intensas. A gente percebe uma mudança, assim, no comportamento, né? Então, a gente tem muitas empresas, por exemplo, que buscam o Senac para
para ações de consultoria, porque às vezes não é só o treinamento, né? Às vezes não adianta eu treinar, por exemplo, se eu não tenho a treinar a equipe, se eu não tenho processo estruturado, né? Eu não vou conseguir, eu vou treinar e a pessoa vai voltar e não vai conseguir fazer nada porque a minha empresa não está preparada para aquilo. Estamos agora trabalhando muito foco na transformação digital. A gente sabe que muitas empresas, especialmente as de menor porte, ainda usam muito mal, né? O seu curso tem muita coisa disponível? Tem, mas você ser capaz de fazer uma curadoria, selecionar o que é bom, o que faz sentido para o seu negócio, que às vezes aquilo que faz sentido para o outro, para o seu não faz sentido, né? Então, tem um trabalho de qualificar esse processo. Eu percebo que as empresas gradativamente vêm buscando mais, né? Acho que estão mais interessadas e começam a se movimentar numa direção mais, né, mais significativa. Porque embora tenha muita coisa disponível, né, Ricardo, tem muita coisa ruim também, né? Então, a curadoria, a capacidade, as pessoas às vezes perguntam, mas eu lembro na época da pandemia, né? Não, porque agora tudo, porque a gente tem essa coisa meio pendular, né, na nossa cabeça. Era tudo presencial, agora é tudo online, né? Agora só vai ter online, agora tudo à distância. Verdade. E eu pensava, gente, não vai ser, porque não é possível. A gente acha que o online é super legal, ele traz um monte de oportunidade, né? complementa. Só que você também tem que ser uma pessoa com habilidade, ser um pouco autodidata, ser organizado, né? E nem todo mundo é assim. Então, o ambiente presencial... E precisa do ambiente network também, é diferente, né? Muito. Você não consegue... A internet ainda não proporciona esse relacionamento, né? Essa interação. E a outra coisa é um pouco da vivência também, né? Porque o que a gente percebe, né? Com o avanço de tecnologias como inteligência artificial, por exemplo, uma parte grande do que a gente faz do ponto de vista técnico, assim, processual, a tecnologia vai suprir, né? Já está suprindo e vai continuar suprindo. O que fica, né? O que fica? A nossa capacidade de ser criativo, a nossa capacidade de se relacionar, nossa capacidade de ouvir, né? De se comunicar. Isso o online ainda não traz, né? A gente consegue ser muito mais efetivo no ambiente presencial, né? Sim. Então, não, sem dúvida. Eu acho que essa mescla, ela é muito legal, né? Eu posso aprender alguma coisa online, mas ter contato, me relacionar, viver a experiência física ainda faz muita diferença, né? Então, acho que esse é um paradoxo importante, assim, para a gente poder compor na educação, né? Eu vim do mercado, eu comecei a minha carreira no mercado online através do Portal Educação, né? Formamos mais de 1 milhão de pessoas lá dentro. E eu sempre... mesmo sendo do online desde o início, fazia vários eventos online, vários em parcerias com o Sebrae daqui, inclusive. Mas sempre vi essa necessidade, que na verdade o presencial tem. Inclusive hoje estava em evento empresarial, porque às vezes você vê, tem gente que você estava perdendo contato, você esquece, tem gente que você conhece na hora. Então você cria essa rede de relacionamento. Exato. E fica bem mais fácil, muito simples, mais sólida, flui. né? E mais fluida, com certeza. Exatamente. Difícil mesmo conseguir isso numa reunião online. É verdade. Participando de um evento online, né? Que você nem vê as pessoas que estão lá. Você está consumindo conteúdo, mas não está conversando com ninguém. Então, tudo isso eu acho... Mas, de novo, né? Eu acho que o bacana disso é a gente pensar na complementariedade. Porque eu acho que é ruim quando a gente pensa assim, ou é uma coisa ou é outra coisa. Perfeito. Acho que isso aqui não é legal, entendeu? Então, o legal é todas essas coisas juntas podem, né, nos dar condição de evoluir, de aprender, de se desenvolver. Eu acho que isso que é bacana, né, nesse processo. O Sebrae forma mais de 35 mil pessoas por ano, né? Aqui. O Senac. O Senac, desculpa. O Senac forma mais de 35 mil pessoas por ano aqui. Isso aí. O que mais te emociona quando você pensa nesse impacto que isso causa? As formaturas. As formaturas são muito emocionantes, assim, porque o nosso público é muito variado, né? Então, quando você vai a uma formatura, por exemplo, de um curso... Agora, recentemente, fizemos ali a formatura dos nossos cursos técnicos e desenvolvimento de sistemas, uma parceria que temos com o governo, um programa que é gratuito para o cliente final. E aí você vê ali as famílias, as mães falando da transformação, os jovens já trabalhando, né? Então, quando você vê a transformação de vidas que a gente é capaz de proporcionar para a pessoa, isso é muito emocionante, assim, sabe? Você fala, tudo que a gente faz vale a pena, né? Vale a pena porque a gente conseguiu mudar a vida dessa pessoa, mudar a perspectiva dessa pessoa, né? Trazer uma nova realidade, uma nova oportunidade. Então, isso é, sem dúvida, uma coisa que nunca... Eu assisto as formaturas há muito tempo, né? Já quase 2 décadas, mas toda vez que você vai, dá uma vontadezinha até de chorar. Você fala, gente, que bom, né? Que bom que a gente faz esse trabalho, que bom que a gente pode ter essa oportunidade de mudar a vida das pessoas. E como o foco é sempre a empregabilidade, ao mercado de trabalho, eu imagino que muitas delas já saem dali encaminhadas. A grande maioria. Na maior parte dos nossos cursos, especialmente os cursos técnicos, né? Que são aqueles cursos mais robustos, com reconhecimento no conselho de profissão, enfim. Eu brinco que só não sai empregado quem não quer, né? Porque às vezes a pessoa entra e, eventualmente, ali no meio do caminho, vai para outro lugar. Mas quem quer, na área de saúde, quem quer, sai todo mundo empregado. Na área de tecnologia, todo mundo empregado. Então, a gente tem uma procura grande das empresas, né? Temos aí, graças a Deus, uma marca sólida, um trabalho consistente ao longo de muito tempo. O Senac vai completar no Brasil 80 anos, agora em janeiro. 80 anos. Então, temos muita
muito tempo, né, de um trabalho sério desenvolvido, então a gente tem bastante procura pelas empresas, né, da contratação dessas pessoas. Com certeza. Tem uma pergunta aqui sobre a questão do Pareto em relação a cursos, né? Tipo, não sei se isso acontece lá com você, já vou explicar também o que é isso. Mas antes disso, lembrando, você que está assistindo esse episódio, caso você ainda não tenha inscrito no nosso canal, se inscreva. Tá gostando aqui do bate-papo aqui com a Jordana do Senac, esses números impactantes, né? 35 mil pessoas formadas por ano, não é para qualquer um. Né? Isso tem um respaldo nessa força motriz que faz mover tudo. Curta esse episódio, comente, compartilhe com amigos e toque no sininho também para receber a notificação dos próximos episódios. Vamos falar sobre os cursos um pouquinho, mais de 300, mas eu imagino que tem ali um Pareto, né? Para quem não sabe aqui em casa, o que é um Pareto? Vou tentar explicar de maneira bem simples, né? Onde se fala que 20% dos cursos dela é responsável por 80% da procura. Isso repete lá com vocês? Tipo, dos 300 cursos, você vai ter lá 60 que representa 80% da procura das pessoas? Sim. Se sim, em que áreas são? Perfeito. Temos, sem dúvida, aqueles cursos que são carro-chefe, né? E também segmentos que têm uma demanda mais significativa, né? Então, olhando primeiro para cursos, o programa de aprendizagem hoje tem uma representação bem importante, né? Então, se a gente pegar da nossa oferta no ano passado, por exemplo, de 35 mil atendimentos, aproximadamente 3 mil atendimentos, aproximadamente 10% disso foi no programa de aprendizagem, né? Então, no estado todo, a gente tem um volume grande de aprendizes. O Senac foi criado originalmente para oferecer esse programa, né? Então tem uma força muito importante. Depois algumas áreas, né? Então a área de tecnologia, por exemplo... Quando você fala aprendiz, é mais voltado para o ensino técnico ou não? A aprendizagem é uma legislação hoje no Brasil, né? Então as empresas, a partir de determinada quantidade de colaboradores, elas têm a obrigação de contratar o aprendiz. E no caso das empresas do comércio e serviço, elas têm esse serviço oferecido gratuitamente pelo Senac, né? A gente retribui. Então o jovem, ele fica de 14 a 24 anos, né? A idade. Aprendiz, tá? Exatamente. E ele fica uma parte do tempo dele no Senac, uma parte do tempo dele na empresa. Então ele já está trabalhando, ele é remunerado, né, para isso, e a empresa está cumprindo a cota que está estabelecida ali para ela. Então esse é um programa importante. É geralmente uma porta de entrada, né, porque começa a formação por ali, começa o emprego por ali. A maior parte dos jovens começa o seu emprego por ali, então é uma oportunidade bacana. Depois uma área que tem crescido muito, assim, tem duas áreas que elas são muito fortes na oferta de cursos técnicos, que é o nosso segundo filão aí do Pareto, né, que tem que ter uma representatividade importante, que são os cursos técnicos na área de tecnologia da informação. Então a gente hoje tem uma oferta muito grande, volumosa, do técnico de desenvolvimento de sistemas, né? Uma formação... É o tecnólogo. É o técnico, nesse técnico caso. Mesmo. Temos também o não tecnólogo. Não chega a ser dentro da faculdade ainda. Vou chegar lá, temos essa oferta, mas eu tenho um volume bem grande hoje no nível técnico. Os cursos de habilitação técnica de nível médio são aqueles cursos oferecidos para quem já concluiu o ensino médio ou está em fase de conclusão do ensino médio. Então ele não alcança ainda o nível superior, mas ele dá uma formação de nível técnico, né? Que é o que a gente chama. Uma coisa muito comum e muito estimulada em países como a Alemanha, como a Inglaterra, como Finlândia, e que no Brasil por muito tempo ficou muito aquela coisa, porque curso técnico é coisa para pobre, tem que mesmo equipe superior. Ficou um preconceito, né? Uma visão meio preconceituosa. Isso vem mudando ao longo do tempo, né? Porque hoje você tem carreiras técnicas onde o formado ganha mais do que o profissional de nível superior, né? Então, na área de tecnologia, por exemplo, você já tem essa possibilidade nas áreas da indústria. Tem gente que às vezes nem formada aprende sozinho, autodidata. Exato, já consegue e vai, né? Então, e tem países que estimulam isso. O Brasil, acho que vem tentando patinar um pouco nessa direção, mas é uma questão importante. Então, a formação nessa área de tecnologia para esse curso é bem robusta. Temos também somos aí grande ofertante no Brasil todo, e no Mato Grosso do Sul não é diferente, do técnico de enfermagem. Esse é um curso bem demandado, temos oferta no estado, todos os lugares que temos escolas do Senac, temos a oferta do técnico de enfermagem, tem uma demanda enorme, todo mundo sai empregado, um volume grande, né, de formação. Então também é um carro-chefe importante. E há vários anos, né? Eu lembro que o Desde Senac sempre. Desde sempre. Somos o principal formador, né, desse curso no país e com um compromisso muito sério de uma formação muito robusta, né? Porque eu falo que o técnico de enfermagem é aquele que vai te atender lá no hospital, né? Nos vários níveis, vai ser a pessoa que vai passar uma sonda, que vai fazer todo o atendimento preliminar. E o Senac tem um compromisso muito forte de formar essa pessoa com muita simulação, com muito estágio, para quando ele chegar lá no hospital de verdade, ele está preparado de fato, né? E não aprender no paciente, né? Então a gente tem muito desse compromisso. Então também é uma formação que tem muita demanda.
Indo para a gastronomia, a gente tem bastante demanda ali no curso de cozinheiro, né? Os cursos de sommelier também tem uma demanda importante colocada. Os cursos de cabeleireiro, né? Também são cursos com uma demanda importante. Então, como a gente tem uma atuação em vários segmentos, né? Então a gente vai da gastronomia à tecnologia, Sim. Comércio, serviço, varejo, saúde, meio ambiente. Então tem uma formação bem ampla e esses cursos eles acabam, né, ganhando um pouco desse espaço. E mais recentemente a gente iniciou a nossa operação no nível superior, né? Então a gente tinha esse desejo, né, de poder oferecer uma trilha formativa que fosse da aprendizagem até a educação superior. Né? Então eu fiz uma pós no Senac de Brasília. Sim, sobre educação à distância. Lá legal. Atrás, quando começou, acho que tem o que isso? Uns 15 anos, 20 anos. E hoje nós temos uma rede, né? O Senac tem uma rede nacional de educação à distância, então temos algumas sedes no país e a nossa oferta, por exemplo, de graduação e pós-graduação nacional à distância é feita pelo Senac São Paulo. Né? Ele que é o nosso parceiro, tem um portfólio importante de pós-graduações, programas de graduação, e a gente segue com essa oferta, né? Somos polo aqui já há bastante tempo, mas gostaríamos também de fazer a oferta presencial, né? Achávamos que era importante. Então fizemos o processo, nos credenciamos junto ao Ministério da Educação e esse ano iniciamos uma oferta do tecnólogo em gastronomia e do tecnólogo em análise e desenvolvimento de sistemas. Né? Então iniciamos as primeiras turmas bem ocupadas, os alunos, estava agora há pouco lá num evento no Senac, onde os alunos da gastronomia e do tecnólogo prepararam todo um almoço para poder, um almoço regional, com foco na rota bioceânica, para receber algumas autoridades do segmento de turismo, né? Falar um pouco sobre isso. Então é muito bacana a gente poder ver, né, a formação dessa galera aí com um segmento importante, né, para o desenvolvimento do Estado. Sim, com certeza. E indo nessa linha, como é que vocês equilibram hoje a questão do ensino técnico, que sempre foi, historicamente falando, foi um dos carros-chefes, né? Continua sendo, né, em vários deles, mas com a entrada agora dessa questão mais digital, vou chamar assim, digital tecnológica, como é que vocês estão equilibrando? Segue uma demanda de oferta e demanda, mercado de trabalho, o que o mercado dita, vocês dão mais ênfase para abrir mais cursos? Isso, a gente vai sempre observando, né, observando as demandas de emprego, as demandas da sociedade, as tendências, né, aquilo que às vezes o mercado nem sabe que precisa ainda, mas a gente já está vendo que vai ser necessário poder falar sobre aquilo. Então a gente também tenta se antecipar, né, para fazer uma oferta que seja significativa, né, para o tempo. E aí com isso a gente vai organizando a nossa oferta. Então as escolas do Senac, hoje nós temos 6 unidades físicas no estado, né, são 2 aqui em Campo Grande. O Senac Hub Academy, que fica ali próximo ao Horto Florestal, e o Senac Turismo e Gastronomia, que fica ali no Antônio Maria Coelho. E temos unidades em Corumbá, Dourados, Três Lagoas e Ponta Porã. Né? Estamos iniciando a construção da nossa nova unidade em Bonito, né? Que também mais um projeto ainda para 2027. E temos 4 carretas escola, né? Que são aquelas unidades móveis que rodam aí o estado. 3 de tecnologia e uma de gastronomia, em que ficam circulando. Quando ela roda, é para fazer cursos que elas fazem nessas cidades do interior. Isso, nos lugares que a gente não tem escolas. Né? Então, por exemplo, a carreta de gastronomia, ela estava em Jardim, ela foi para Bonito, agora ela está em Corumbá. Lá a gente tem uma unidade do Senac, mas que não tem cozinha. Então a gente está construindo a cozinha e a carreta está lá agora para poder fazer a formação. Fica quanto tempo em cada cidade dessa? Depende muito da demanda do município. Né? Lá em Corumbá a gente vai ficar agora até janeiro, porque a intenção é fazer a formação ali dos barcos hotel, né? E eles param agora no período da Piracema. Então a gente está indo agora justamente para poder pegar o período que eles conseguem parar e se qualificar, porque pro resto do ano tem demanda o tempo todo, né? Então a gente vai sempre analisando. Ficamos aqui no centro da cidade, numa ação ali em parceria com o shopping do centro, por 15 dias, fazendo algumas oficinas. Então depende do que vai acontecendo, a gente vai organizando, né? E direcionando as carretas. E aí, por exemplo, atendemos até setembro 67 municípios do Mato Grosso do Sul, né? Então temos 6 escolas, mas por meio das parcerias, da educação à distância e dos inúmeros projetos que a gente executa, a gente alcançou 67 municípios do estado, né, levando formação aí para todos esses lugares. Então, uma atuação bem ampla, né, que permite que a gente chegue aos 35 mil atendimentos, né, esse volume significativo aí de pessoas qualificadas nesse tempo. E há um perfil de aluno que te surpreende nessa transformação que é feita por vocês, que você vê assim, cara, esse aluno, esse perfil que ele tem, a transformação que ele faz surpreende a gente. Tem algum perfil específico? Eu acho que tem, o que é muito bacana, assim, por exemplo, a gente tem projetos que a gente faz, o público do Senac é bem variado, né? A gente trabalha, se você olhar assim, o recorte principal, o maior volume está ali da classe C e D, né? A maior parte da população, mas também temos alunos da classe A e B e alguns alunos da classe E, por exemplo. Né? Então temos uma parceria hoje com a Secretaria de Educação, que nos permite chegar aos jovens do ensino médio, né? Com a população ali das escolas públicas de educação do Estado, Secretaria do Estado de Educação.
E a gente faz o MOVE, temos hoje 92 turmas em andamento em parceria com o governo do estado, por meio da Secretaria de Estado de Educação, nas escolas da rede pública, né? E isso nos permite levar o SENAC para um público que não chegava no SENAC. Aí vocês vão até a escola? A gente faz o curso lá no SENAC. Tem algumas turmas que acontecem dentro das nossas SENAC. escolas, e a grande maioria dessas 92, acho que umas 85, acontecem nas escolas públicas. Então a gente leva o SENAC para dentro da escola pública, fizemos cedência de computadores, né? Tem uma unidade que está com a carreta do SENAC, montamos kits pedagógicos, levamos para a escola. E ali é bem legal, assim, porque a gente vê a oportunidade de transformar a vida de quem talvez não conseguisse ter essa perspectiva, né? A gente ainda tem no Brasil, infelizmente, um percentual que não é alto das pessoas que saem do ensino médio e vão para a educação superior, por exemplo, né? A maior parte das pessoas que saem do ensino médio ficam no ensino médio, quando chegam a esse nível de ensino, né? E elas acabam ficando ali nas atividades mais operacionais, acabam não tendo outras perspectivas, né? Não veem outras possibilidades, não veem a educação superior como um caminho e também não chegam no SENAC, no SENAI, nas instituições que estão ali oferecendo educação profissional de nível técnico. Então, projetos como esse nos fazem chegar mais perto de um público, quando você vê um jovem de uma região bem periférica, que talvez o único acesso que ele fosse ter, talvez da menina vai ser, sei lá, ser manicure, trabalhar ali, não desmerecendo essas atividades que são super importantes também, mas talvez sem poder ver outras perspectivas, e a gente leva um curso de tecnologia, por exemplo, e ela vislumbra ali uma outra carreira, isso é muito legal, né? Porque a gente percebe um despertar para uma coisa que talvez não tivesse no radar dessa pessoa, né? Ela não via como um caminho possível. E aí você falou um pouquinho antes sobre a questão das tecnologias, né? Como é que a gente faz para entender esse ambiente toda a tecnologia. Esse é um pilar muito importante da nossa ação, né? O nosso trabalho hoje ele tem alguns pilares de negócio e um deles é o uso da tecnologia a favor da aprendizagem, né? Nós acreditamos muito que a tecnologia ela ajuda a tornar a educação mais interessante, a reduzir a evasão, que é um problema grande que a gente tem no país, né? Tornar e preparar a pessoa que está se formando para a realidade do mundo do trabalho, que ela vai chegar lá e ela vai encontrar a tecnologia. Então, se ela não tiver contato com isso, ela vai chegar despreparada, né? Então, a gente hoje tem muito nas escolas e também fazemos esses trabalhos de kits móveis para levar para outros espaços que a gente não tem a escola do SENAC, com óculos de realidade virtual, com gamificação, com simuladores, justamente para a gente poder colocar, né, todo o perfil de aluno em contato com esse tipo de formação ali colocada. Legal. Isso é bem legal. Você falou um pouco antes, na sua fala anterior, sobre o SENAC Hub, SENAC Hub Academy. Isso. Bom, você está 17, 18 anos no SENAC, então você vai saber toda a história dele. Como que nasceu esse projeto? Porque ele vem virando um símbolo de inovação aqui no nosso estado, né? Legal, muito legal. Esse é o projeto que eu acompanhei bem de perto desde a sua criação, né? Nós tínhamos ali naquele mesmo local onde está sediado hoje o SENAC Hub Academy. A nossa geração, muitos de nós fizemos cursos lá de datilografia, né? Porque era uma das primeiras escolas do SENAC na capital. E ela foi ficando pequena, foi ficando antiga, né? E aí tínhamos a demanda de fazer um novo projeto, uma nova escola. Era construir uma nova escola do SENAC, né? Maior, mais adequada, enfim. Então a gente construiu um projeto, né? Pedimos apoio do Departamento Nacional. O SENAC conta com um Departamento Nacional que aporta recursos para ajudar na parte de investimentos, né? Infraestrutura. Chegamos a aprovar o projeto, fizemos a licitação e iniciamos a obra, né? E é isso, a gente devia estar ali mais ou menos. Entre ideia e projeto foram alguns anos ali de tempo de construção e aí de ideia, né? E isso era mais ou menos 2018, 2019, mais ou menos nesse período. E aí a transformação do mundo ela ficava mais intensa naquele período, né? A gente já percebia assim, muitas coisas acontecendo, essa coisa da inovação, o ambiente empresarial mudando, a tecnologia chegando com muita força, né? A gente falou, gente, o projeto que a gente pensou para essa escola não está adequado, não vai dar conta nem do mundo de agora e muito menos do mundo daqui uma década que a gente precisa preparar a escola para um pouco mais para frente. Perfeito. E aí a gente começou em 2019 a fazer algumas visitas, né? Então a gente foi ao Vale do Silício, a gente visitou o Cubo lá em São Paulo, a gente visitou umas experiências em Minas, enfim, conhecemos várias experiências dentro e fora do Brasil para tentar buscar algumas referências que nos ajudassem a construir um projeto que fosse um pouco diferente, que fosse um SENAC novo, né? Um SENAC com uma outra cara, um SENAC que dialogasse melhor com essa demanda da inovação, do mundo da tecnologia, que pudesse se posicionar dessa maneira. E a gente então começou, e o projeto, a obra quase começando, e a gente ali tentando fazer uma adaptação de projeto. Teve algum desses que vocês visitaram que inspirou mais? O Cubo ou algum outro? Eu acho que o Vale do Silício foi muito legal, assim, porque a gente pôde visitar na época o Facebook, o WhatsApp estava começando um trabalho naquela ocasião, a gente visitou Airbnb, Netflix, esses grandes players, assim, e ali a gente
você vê, né, assim, na prática, isso estou falando de, sei lá, 7 anos atrás, né, já tem um tempinho, para onde o mundo estava indo, né? Essa coisa das big techs, essa coisa toda acontecendo, e a gente falou, puxa, a gente precisa trazer um pouco disso para dentro do Senac, precisa conversar com a realidade do Estado. E a gente começou, então, a reconstruir o projeto da escola, né? E aí a gente redesenhou todo o projeto, organizando ele em 4 pilares. Então, o Hub hoje ele tem 4 pilares de negócio, né? Ele tem, o primeiro pilar é ser um espaço inspirador. Então, a gente acredita que os espaços físicos, eles, não sozinhos, eles não fazem nada, né? A gente brinca aquela coisa de piscina de bolinha em ambiente de cowork, não resolve o problema. Mas o ambiente, ele te chama a ficar ali ou não. Né? Então, ser um ambiente inspirador, então a gente tem, não sei se você já conheceu, já teve a oportunidade de conhecer a escola, te convido caso ainda não tenha conhecido, mas a cada andar a gente tentou trazer... Mas quero conhecer. A gente fazia isso muito no Portal Educação, né? Sim, criava um ambiente lá de mesa de sinuca. Que é super, então assim, a cada andar a gente tem um efeitual, sabe assim, uma coisa que a gente entra no primeiro andar, tem um monte de borboleta, quer dizer, você muda, você cria um ambiente, aquilo dá vontade de estar dentro, né? De compor, então é um primeiro pilar ali do Hub. O segundo é justamente o uso intensivo de tecnologia em sala de aula. Então, no Hub, nós temos 35 ambientes educacionais, né? O Senac já não trabalha muito com sala, com aquele modelo tradicional, todo mundo enfileirado, o professor falando, isso já não é um modelo que a gente adota já há muito tempo. Então, o Hub ele é formado de laboratórios, né? A gente tem laboratórios de beleza, de saúde, de design, de estúdio, de produção de vídeo, né? Então, temos lá uma sala Microsoft, com tecnologias Microsoft. Então, a gente embarcou bastante tecnologia na escola para que ela fosse acessível para todos, né? E investimos muita informação de professores para que possam usar adequadamente, né? Então, é um segundo pilar. O terceiro está relacionado com a conexão com as empresas. Então, se o Senac é uma empresa que, né, uma instituição que tem como objetivo atender o segmento empresarial, a gente precisava da empresa mais perto, mais junto com a gente, né? Então, hoje nós temos muitas iniciativas onde os empresários estão com a gente. Eles participam da busca de modelar o produto, eles estão com os alunos em sala de aula. A gente está sempre fazendo essa retroalimentação para que a gente possa entender o que vem do mercado e, com isso, a gente, né, conectar ali o que a gente está oferecendo. E o quarto, que eu acho que é o que mais puxou essa mudança, né, e posicionou o Hub como esse espaço que hoje representa, ajuda, né, a compor ecossistemas de inovação da nossa cidade, é a gente atuar como agente no ecossistema de inovação. Que isso era uma coisa que o Senac não fazia, né? A gente entendia que esse ambiente da inovação não era muito para a gente, assim, que estava mais com as universidades, né? Era uma coisa que estava um pouco mais distante. E nessas visitas ao Vale do Silício e outras experiências que a gente pôde conhecer, a gente percebeu que não. A gente falou, gente, a gente precisa conectar isso com quem está no Senac, com o jovem da aprendizagem, com o jovem do ensino técnico. Até quem fazia lá são as empresas privadas, né? Totalmente diferentes. A gente precisa trazer isso, né? Então a gente começou a estudar isso, a gente falou, bom, a gente precisa posicionar o Senac é para todos e é uma escola de possibilidades. Então, a gente queria desmistificar um pouco daquela ideia de que o Senac é só para aprendiz. É só para curso técnico. Assim, a gente queria mostrar que não, é para isso também, mas é para outras coisas que a gente entender que são importantes nessa formação para o mundo do trabalho. E aí, beleza, a gente modelamos o projeto, adaptamos a obra, né? Porque daí já estava com a coisa meio caminhada, então não deu para mudar tudo, mas a gente conseguiu mudar bastante coisa. Abrimos janela onde não dava para abrir, colocamos vidro onde a gente queria colocar vidro, e modelamos um pouco ali da parte arquitetônica. E aí inauguramos a escola em 2021, né? Então a escola inaugurou em outubro de 2021. E de lá para cá, a gente vem trabalhando muito fortemente nessa conexão com o ambiente de inovação. Então, a gente hoje compõe o ecossistema local, a gente cedia muitos eventos, reuniões, encontros, a gente é bastante procurado por todos para estarem lá conosco. A nossa equipe foi desenvolvendo know-how, então a gente hoje realiza hackathons do próprio Senac, a gente mesmo organiza. É muito legal você ver assim, a integração, né, dos alunos, da aprendizagem, do curso técnico, da faculdade, todos trabalhando em projetos de inovação, desenvolvimento de software, sabe assim? Então é bem legal esse movimento. E para quem não conhece, onde fica o Senac Hub? Onde que fica? Eles podem ir lá conhecer? Claro, está todo mundo convidado para ir lá conhecer. Qual é o endereço? A gente está ali na rua Francisco Cândido Xavier, bem na esquina com a 26 de agosto, né? Tá. Bem próximo ao Horto Florestal. Então o Horto Florestal está na esquina, o Hub está do outro lado da rua, né? Bem facinho de ver, uma escola grande ali na esquina. São todos nossos convidados para conhecer a escola, visitar, conhecer os espaços, enfim, a gente poder se conectar com a comunidade, é sempre muito bacana. Bacana, e é legal como que esse ecossistema ele veio inserindo e crescendo aqui na cidade. Muito. A gente fazia isso lá no Portal Educação. Os primeiros eventos de startups, a gente fez lá no auditório nosso Portal Educação com pitch de apresentação, com investimento anjo. Isso, se eu não me engano, em 2015,
E 9, 10 por aí. Eu organizava alguns eventos, trazia o Cássio da Anjos do Brasil. Sim, o Portal Educação foi um grande player de abrir um pouco do mercado do nosso estado para esse mundo da tecnologia, da educação à distância, né? Vocês, na época, você teve envolvido nesse projeto, foram precursores importantes, assim, ajudaram a marcar, né? E essa também é uma mudança, né, Ricardo, que eu vejo acontecer assim, ao longo do tempo. Houve um tempo em que as instituições elas se viam muito como concorrentes. Então, assim, não vou falar, não vou mostrar, não quero, não vou fazer junto, não vamos ficar aqui, eu não vou contar nada para ninguém, porque isso não existe mais, entendeu? Então, assim, hoje a gente tem que atuar em parceria. Bastante. Isso é uma das coisas que a gente mais viu fora do Brasil, assim. Os ecossistemas que funcionam são aqueles que você não tem um dono. Sim, você tem trabalha com uma gestão à vista, praticamente. E está todo mundo tentando ajudar, todo mundo com o mesmo objetivo. Então, eu vejo gradativamente esse movimento acontecendo no nosso estado, né? Em alguns lugares com mais força, outros com menos, mas a gente hoje, por exemplo, tem uma relação muito boa com as faculdades, né? A Universidade Federal é uma grande parceira, o EMS é uma grande parceira, temos conversado lá com o pessoal do INSTED. Então, assim, tá junto, vamos fazer junto, que a gente pode fazer isso aqui, a gente tem expertise, que vocês têm expertise, a gente soma e constrói um caminho melhor. Então, acho que essa é uma evolução, assim, uma mudança de mentalidade, né? Das instituições nesse processo. Tem um programa de vocês que está ganhando bastante destaque aqui no nosso estado, que é o programa Decola para Empresas. Isso, né? Exato. 3 perguntas. Como que ele surgiu? Como que ele funciona? Acho que para quem está assistindo entender um pouco. E qual que é o impacto que vocês esperam dele? Legal, muito bom. Essa é uma pergunta muito boa. Tô com pergunta boa, né? Você tá só com pergunta boa. Você tá muito bom de pergunta boa. Vou passar de ano. Vai passar de ano. Eu vou te levar lá pro Senac para nos ajudar lá com as formações dos alunos. Ganhar o certificado do Senac. Ganhar o certificado, muito bom. Já tem um de pós. Exatamente. Mas nessa nossa jornada da inovação, da gente se posicionar, né, nesse local de apoio ao ecossistema, a gente primeiro foi entender onde que o Senac poderia atuar, porque isso é uma coisa importante, né? Todo mundo que vai para esse ambiente de inovação quer ser a aceleradora, quer ser a incubadora. Por quê? Porque é lá que está a ambiente da startup, que é o que dá mais visibilidade. Então, a gente percebeu um pouco disso. E quando a gente estava nesse mapeamento, a gente percebeu que tinha uma etapa anterior que ninguém estava fazendo, porque ela é uma etapa mais de bastidor, mas ela, no nosso olhar, ela é essencial para que a próxima etapa acontecesse, né? Tá. Que é essa democratização do acesso à informação. Né? Então, o que acontecia muito, né? Você tinha um grupinho de pessoas que entendiam do que estava acontecendo, viam as oportunidades, acessavam as oportunidades, e aquilo ficava muito restrito a esse pequeno grupo, né? Ficava todo mundo brigando pelas mesmas startups, porque no final tinha meia dúzia, aquelas que tinham, né, disponíveis. A gente falou, não, se a gente conseguir falar mais esse assunto para todo mundo, a gente vai conseguir ampliar essa boca do funil e gradativamente, lá no final, eu vou ter mais startups. E vão ter, a gente vai se conectar, a gente não precisa ser todo o ecossistema, a gente precisa ser um pedaço, depois a gente se conecta com os outros atores que vão poder fazer as outras etapas. Então, a gente vem nessa caminhada, né, de trabalhar muito a desmistificação da inovação para todo mundo. E nesse ambiente veio também a empresa. Porque as empresas também padecem dessa mesma dificuldade, né? Com poucas exceções, que já são as próprias startups que surgiram, a galera um pouco mais jovem, que vem da tecnologia, que já tem um pouco mais de conhecimento, né? Tá desbravando melhor esse mercado, já consegue ver as oportunidades e se preparar um pouco para elas. Mas a grande maioria das empresas do segmento de comércio, serviço e turismo, que é o segmento que a gente atua, elas estão muito distantes. Elas não se veem nesse ambiente, né? Então, por exemplo, a gente teve, cada 2 anos, a gente tem vários editais que são lançados para poder aportar recursos em projetos, né, de empresas e de pessoas que queiram ali inovar. E é suado para conseguir a bendita dos projetos. Então, teve o Tecnova, por exemplo, ano passado, uma parceria do governo do estado, Fundect, né, governo federal. E assim, a gente fez um trabalho enorme, gigante, todo o Sistema S, mais o governo, mais a Fundect, para poder falar para as empresas, é para você também, só que você precisa estar preparado, você precisa ter projetos, você precisa ter estrutura, né? Tem que ter toda uma composição. Então, a gente viu ali uma necessidade da gente poder falar disso, trazer o empresário, principalmente aqui o empresário menor, né, aquele que é menos estruturado, para ele entender dessas oportunidades que esse ambiente traz. Né? Ele está se conectando com isso. Eles olham Tecnova, eles acham que o cara, o computador é só isso aqui. Exato, e não é disso que a gente está falando. Inovação é muito mais que tecnologia pura, né? Aquela coisa do hardware, do software. Então, a gente falou, a gente precisa ajudar, a gente pode ajudar a falar mais para mais empresas. E a gente começou, então, um trabalho. Né? E aí, a gente encontrou um grande parceiro nessa nossa caminhada, que é o governo do estado, né? A SEMADESC, a Secretaria de Ciência e Tecnologia. O governo também acredita nesse mesmo objetivo, né? E tem sido um grande parceiro nessa disseminação. Então, a gente hoje tem um projeto em parceria, governo do estado, Senac, por meio da SEMADESC, que a gente tem feito muitas ações de palestras, workshops, eventos, fala de inovação o tempo todo para todo mundo. Fala que vai falando para muita gente, daqui a pouco a gente muda e muda mesmo, só o parênteses.
a gente tem projetos hoje para pessoas físicas, né? Jovens, alunos, enfim. Há uns 2, 3 anos, quando teve uma primeira edição desses projetos, a gente quase não teve nem aluno. Ninguém queria participar, ninguém se via naquilo. Esse ano, todo mundo quer. Eu tenho lá pelo menos uns 30 projetos de alunos prontos para esperar, por exemplo, o Centelha, que vai abrir edital daqui uns dias para poder aportar recursos para ideias inovadoras. Então, percebe que você vai criando ali um movimento e você vai construindo, né, uma mentalidade diferente. E aí, nessa caminhada, a gente percebeu que, para além de falar para as empresas, a gente também precisava ajudar. Porque muitas... Beleza, você me falou que é legal, que tem oportunidade, mas eu faço o quê agora? Qual que é a próxima etapa? Você que dá ideia. Exatamente. Então, a gente criou o Decola, né, o Decola Empresas, que é um programa do Senac em parceria com o governo do estado. A gente está junto nessa iniciativa. O Senac é o operador técnico, né, mas o governo é o grande financiador dessa iniciativa. E a intenção é que a gente faça um trabalho de mudança de mentalidade com 100 empresas do estado, né? Então, a gente organizou alguns segmentos prioritários. Então, a gente vai trabalhar com saúde, com turismo e com varejo, prioritariamente com esses 3 segmentos, né? E cabe tudo aqui, porque varejo pega quase todo mundo, turismo, a gente pega gastronomia, hotelaria, né? Então também tem uma amplitude grande. Mas a ideia é selecionar 100 empresas que queiram passar por uma jornada de transformação digital, de mudança de mentalidade, né? Então, é uma jornada gratuita, mas claro que as empresas também têm as contrapartidas delas de dedicação, de empenho, tem alguns critérios, né, para essa participação. Mas a ideia é que elas possam, então, nesse processo com treinamento e com mentoria, fazer um processo concreto de mudança de mentalidade interna na empresa. Então, a ideia, no final, qual que é o nosso grande objetivo? Que essas 100 empresas saiam com mais condição de acessar as oportunidades que o ambiente da inovação traz, né? Com uma mudança concreta, alguma coisa palpável para poder tangibilizar, né? Entendi. E quem sabe com projetos que possam depois ser escalados para editais que sejam abertos, para fontes de financiamento que possam surgir, né? Entendi. Então, tirar ele um pouco da caixa e explicar para ele exatamente como é que é a inovação. Exatamente. Que seja uma loja de roupa, que seja uma clínica veterinária, tal. Como é que você pode trabalhar a inovação ali dentro e abrir um pouco a visão dele? Isso aí. Então, a gente mentora, ajuda, tangibiliza com uma coisa concreta, com algum produto, alguma mudança, algum processo e tenta prepará-lo para acessar nessas oportunidades que estão aí colocadas. E tem seleção? Como é que funciona? Tem seleção. A gente está com as inscrições abertas, né? Então, tem alguns critérios para serem cumpridos, o perfil da empresa, tem algumas questões que elas têm que cumprir. As inscrições vão até meados de novembro, agora acho que até dia 14, se eu não estou enganada. Quantas empresas vocês vão 100 empresas. 100 empresas. A gente também mapeou algumas regiões do estado que a gente, infelizmente, não consegue alcançar 100% dos municípios. Então, a gente deu uma concentrada onde a gente tem unidades do Senac para ficar um pouco mais fácil. Então, Campo Grande, Dourados, Três Lagoas, Corumbá e Ponta Porã. E podem ter ali empresas do entorno mais próximo, elas vão precisar vir eventualmente para alguma atividade presencial nesses polos, né? Mas a ideia é promover essa mudança de mentalidade. A gente espera que essas 100 empresas saiam transformadas do ponto de vista de mentalidade para as oportunidades que esse ambiente pode proporcionar. Perfeito. E o empresário que está assistindo, que queira participar, por onde que ele... Exatamente. É só entrar nos nossos site? perfis do Senac, tanto nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, é o Senac MS. Perfeito. Ali tem o linkzinho para o Decola e você pode fazer a sua inscrição. Então, tem uma inscrição prévia, depois tem o envio de alguns documentos que a gente vai exigir, né, para poder colocar. Nosso time faz contato, explica tudo direitinho. As inscrições estão abertas, ainda restam algumas vagas, já tem bastante vaga preenchida, mas restam ainda algumas vagas. E a intenção é que a gente vá até meados de novembro com essa parte de seleção. Em janeiro o programa começa, né? Esse é o objetivo, são 6 meses de programa. Bacana. Estamos chegando já no final, passou rapidinho uma hora, Muito viu? Muito rápido, né? Bom, conversa boa. Você viu? Vai embora rápido. Não é? Rapidinho, conversa boa. Eu vou te fazer uma pergunta agora, depois eu vou te fazer a pergunta final. Tá bom. Mas essa agora eu fiquei curioso. Tem alguma história de transformação empresarial que te marcou, que você lembra muito até hoje? Transformado de algum cliente, assim, que a gente colocou? Uma história legal, isso aqui me marcou, você lembra até hoje? Puxa vida. Desses 17, 18 anos de Senac. Teve um bocado de empresas que a gente apoiou, assim, que a gente tem boas lembranças, boas histórias, né? Não sei se eu vou me lembrar de alguma, assim, especificamente agora, não me chamou a atenção, mas por uma coisa que eu vejo muito, que eu acho que é muito legal, até agora há pouco falava sobre isso, eu vou pegar aqui o segmento da gastronomia, né, que é o segmento que a gente atuou muito, assim, com consultorias, com treinamentos ao longo do tempo. E eu me lembro quando eu entrei no Senac, né, lá muitos anos atrás, a gente não tinha na cidade, por exemplo, praticamente ninguém que usava ficha técnica, que é uma coisa muito necessária na gastronomia, que você saber exatamente como é que um prato deve ser feito, né? A gente tem alguns restaurantes que a gente tem uma memória afetiva, você vai lá sempre e a comida está sempre igual, tá? Você não encontra uma surpresa, né? Cada vez que você vai. E isso tem muito da ficha técnica, né? Do trabalho que você está colocado ali. Eu fui, numa época, investidor na área de restaurante e meu sócio, na época, ele era muito metódico com isso. Sim, exatamente. Então, é uma coisa super importante, mas que quase ninguém usava. Era uma coisa muito incomum. E a gente começou todo um trabalho, né, de formação, e depois a gente percebeu que a formação não era suficiente
justamente porque as empresas não tinham os processos mapeados, então a gente falou, bom, a gente tem que ajudar aqui a implementar o processo, e hoje esse é o nosso carro-chefe de consultoria, o que a gente mais oferece, praticamente todos os restaurantes da cidade aqui de Campo Grande, por exemplo, já passaram por alguma consultoria conosco. Consequentemente, o consumidor e o cliente ganham. Muito, e aí isso muda o padrão de qualidade, né? Então hoje, passado tanto tempo, a gente vê isso presente em praticamente todos, eles nos procuram, eles querem atualizar cardápio, então assim, isso é uma coisa que entrou, né? Uma coisa importante que colocou. Um outro tema na gastronomia super importante, segurança alimentar. Uma coisa super relevante, que o Senac sempre acreditou como sendo uma bandeira de ter um programa focado em segurança alimentar. E também era uma coisa que as pessoas não era uma prioridade, vamos dizer assim, né? Se a legislação não vem e exige, a gente também não vai fazer muita coisa. Isso a gente também foi ao longo do tempo trabalhando, e hoje muitas empresas falam, puxa, vocês nos ajudaram a mudar um modelo, mudar um processo para poder trabalhar isso, né? Então, várias empresas nos trazem, restaurantes aqui da cidade nos trazem esse feedback, e a gente fica muito feliz de perceber que a gente ajudou a fazer uma mudança realmente no cenário, né? No segmento como um todo. Que bom, que venha a todos. Uma última pergunta, agora para você olhar para aquela câmera ali. Vamos lá. Última pergunta para você. Qual legado você, Jordana Dueñas, gostaria de deixar através do seu trabalho do Senac e educacional para Mato Grosso do Sul? Muito bom, mas acho que primeiro essa possibilidade, né, da gente entender que a educação ela é o caminho para que a gente possa transformar uma realidade, né? Por meio da educação que a gente consegue mudar a realidade de uma sociedade, mudar as condições de vida das pessoas, e a educação profissional, de uma maneira muito especial, ela vem nessa dinâmica de tentar, além da educação básica, fazer esse vínculo com a vida produtiva, né? Seja a escolha que você for fazer, a escolha por uma carreira profissional, a escolha por empreender, a escolha por se colocar ali num ambiente de formas variadas, num ambiente da inovação, virar um startupeiro, alguma coisa nesse sentido, né? Então, eu acho que esse legado é o que me motiva todos os dias a fazer o trabalho que eu faço no Senac, né? Estar nessa instituição e acreditar nessa oportunidade que a gente tem de ajudar nessa transformação de vidas e construir, né, esse ambiente novo num estado com tantas oportunidades como é o Mato Grosso do Sul, a gente ter essa oportunidade de poder ajudar o desenvolvimento das pessoas e das empresas por meio da educação. Então, acho que o que brilha meus olhos, né, o meu propósito na instituição que estou hoje, tenho a alegria de poder integrar essa equipe, de poder fazer isso todos os dias, de acreditar que as 35 mil pessoas que passam pelo Senac, né, todos os anos, de alguma maneira vão ter as suas carreiras impactadas e as suas vidas transformadas por meio do trabalho que a gente realiza. E isso é um legado que me deixa muito feliz, né, de poder fazer parte, de poder, de alguma maneira, dar a minha contribuição, né, para essa trajetória. Acho que é um pouco esse o meu desejo aí à frente dessa instituição. Muito bem, obrigado, Jordana. Agradeço imensamente sua presença aqui, falar um pouquinho da história dessa instituição que muito contribui, né, para a vida empresarial, que é basicamente o nosso público e aqueles que queiram empreender. Muito legal, muito bacana mesmo. Agradeço também para você que esteve nos acompanhando em mais esse podcast. Mais uma vez, se você ainda não segue o portal Primeira Página, se inscreve no nosso canal. Ative o sininho para receber a notificação dos próximos episódios. Gostou? Tenho certeza que sim. Curta, comente e compartilhe com seus amigos. Obrigado pela atenção e obrigado novamente, Jordana. Muito obrigada pelo convite, mais uma vez, o prazer estar aqui com vocês. Também vou pedir para seguirem as páginas do Senac MS aí nas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn, o nosso site ms.senac.br. Lá você vai ficar por dentro de tudo que a gente tem a oferecer. Tem muita coisa bacana, em áreas bem variadas, tem muita coisa gratuita, muita coisa com preços muito subsidiados. A intenção é poder levar educação de qualidade para todo mundo, para que a gente possa seguir evoluindo, aproveitando, né, as oportunidades que o mundo do trabalho tem para nós e para o nosso estado que está se desenvolvendo tanto. Amém. Amém. Obrigado. Isso aí, muito obrigado. Obrigado, pessoal. Até a próxima.